Eu tô acostumado com a sexta-feira. Sexta-feira é boa noite, mas boa noite. E é esse formato? Todo mundo chega boa noite. Bom, pessoal, falta um minutinho a gente começar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu tenho um toque com PPT. Deixa eu só, aliás, eu tenho toque com várias coisas, né? Esse incomoda. Exato. Não tem toque de uma coisa, né? Toque é toque. Todos nós temos. Bom, pessoal, deu a nossa hora. Vamos começar aqui mais um encontro, né? Pessoal que está online. Olá, tudo bem? O pessoal que está online. Conseguiu dar boa tarde? Não, você foi, engrenou boa noite aí também. Boa tarde. Bom, pessoal, o pessoal que está online está valendo o mesmo combinado de sempre, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, hoje eu vou pedir para abrir o microfone, porque como na maior parte do tempo eu vou ficar em pé ou falando em direção a quem está presencial, pode ser que eu não veja as mensagenzinhas aqui, mas abre o microfone, perguntem. A ideia, a gente vai ter uma câmera focada nessa cadeira aqui, está aqui em frente, ainda não está transmitindo para vocês, mas a ideia é que mesmo quem está à distância também possa aprender a parte prática, né? Pessoal que está aqui presencial, muito obrigado por terem vindo. Desculpa pela semana passada, mas a semana passada a gente teve o alerta, né, do governo, dos órgãos meteorológicos. Apesar de não ter tido nada aqui na região de Barueri, teve em São Paulo. A gente viu algumas cidades aí sendo bem castigadas pela tempestade, né? Então foi bom, a gente ficou em paz, né? E isso é importante. Então, como já é de praxe, vamos começar com a leitura de uma mensagem. E a mensagem... Oi, Silvia, tudo bem? E a mensagem diz o seguinte, Marcelo. Na tarefa de ajudar, auxilie a quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem sofre à distância. Transfira a cooperação de outros aos lares menos favorecidos. Porém, não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre a mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos do seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com o livro nobre. Seja o intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera de nossa disposição. Espírito André Luiz, está lá no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier. Fazendo uma conexão de todas essas palavras de André Luiz, com passe é tudo isso, né? É ir além do material para o espiritual, para o moral, para o comportamental. E essa última frase aqui deveria ser um eco na nossa mente, né?
lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior não é o que a gente fez, é o que ainda está por vir. É essa que tem que ser a nossa busca. Então, vamos fazer a nossa oração para dar início, então, ao nosso encontro de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, buscando conhecimento, buscando reflexões e, principalmente, buscando ser melhores do que já fomos até aqui. Que os amigos espirituais possam nos orientar, nos intuir, nos incentivar para que o que a gente vai ver hoje na prática do passe possa ser simples, de fácil entendimento e, principalmente, nos tornar ferramentas na obra de Jesus. Os nossos companheiros que estão online tenham a mesma facilidade que nós temos aqui no presencial e possam também, mesmo que distante fisicamente aqui de Barueri, também trabalhar por Jesus onde quer que estejam. E assim, agradecidos por tudo isso, em nome de Deus, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. A gente já veio com toda uma parte teórica, né, ao longo de várias aulas. Ainda está faltando Benildinha, tudo bem? Por favor, olha, tem aqui, tem ali, a gente bota mais cadeira aqui. Não tem problema, não tem. Pode, claro que pode. Por favor. Fica à vontade, ó. Tem aqui. Tem aqui, Ó, tem cadeira ali, ó. Tem uma aqui, ó. Tem mais uma aqui? Tudo bem? Então, a gente tem algum conteúdo ainda teórico, mas lembrando que a gente vai ter 2 aulas práticas. Essa aula de hoje e sábado que vem a gente tem aula 2. O pessoal que veio na quinta, né? Porque a gente está tendo a mesma aula na quinta e na sexta por conta de pessoas, na quinta e no sábado, porque tem pessoas que não podem vir na quinta e tem pessoas que não podem vir no sábado. Então, na próxima quinta, às 20 horas, vai ser a primeira aula, porque infelizmente eu não consegui dar essa aula na quinta que passou. Então, vocês estão tendo a primeira aula hoje, o pessoal de quinta já teve a pririmera. Então vai ser a segunda. Eu estou fazendo. Quinta agora será a primeira. Não. Justa só que assim. Deixa, eu não vi o. Vamos lá, zera tudo que eu falei. Vamos lá. Hoje é a primeira aula de vocês. Sábado que vem é a segunda. O pessoal de quinta já teve a primeira e vai ter a segunda na próxima quinta e fica tudo bem. Agora não tá. Desculpa. Até eu estou confundindo. Então é sinal de que dá para confundir bastante, né? Então vamos lá, gente. Para a gente começar o nosso entendimento de hoje, né, do passe na prática, a gente vai olhar um pouquinho para a técnica do passe, né? Algumas dicas importantes. O passe, ele deve ser aplicado de cima para baixo, da cabeça para a direção dos pés, né? Aí, se eu fizer o contrário, será que eu vou estar fazendo um despasse? Né? Estou tirando o passe, estou tirando... Não, é só uma questão de eficiência, né? O principal centro de força é o coronário, que fica no alto da cabeça, né? Se a gente fosse comparar com o corpo humano, é a carótida ou a aorta, né? São as veias de maior calibre, então é o centro de força de maior intensidade. A gente começa de cima para baixo porque o coronário organiza os demais. A maioria das casas espíritas aqui de São Paulo aplicam um passe só com a imposição de mãos. Eles não fazem movimentos como a gente faz aqui. Por que a imposição de mãos é feita na cabeça e não nos pés? Porque o centro de força coronário ele é capaz de absorver a carga maior de energia e ir distribuindo para os demais. Então, de cima para baixo, tá bom? Vamos lá. O ritmo. Entre o dispersivo e o concentrador, precisamos de uma pequena pausa. A gente vai ver aqui na hora da prática, mas a nossa técnica, né, a técnica que a gente usa aqui no Sementes, a gente dá dois movimentos dispersivos, um movimento concentrador e um outro movimento dispersivo. Entre cada passo desse, que são 4, entre um e outro a gente dá uma respirada, dá uma pausa. A gente vai ver isso daqui, mas é ritmo, tá bom? Sintonia. Vamos ver o que quer dizer esse item aqui. Não é recomendado que o passista e o paciente apenas aplique ou receba o passe.
é importante que exista uma reflexão e oração prévia. Uma palestra ou página de preparação seguida de uma prece. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Apesar do passe ser um socorro, ele não deveria ser aplicado pura e simplesmente, né? Então, quando a gente faz um atendimento fraterno, quando a gente... Oi, Nadir, tudo bem? Vamos esticar aqui. Pri, dá para botar uma cadeira lá, mais uma. Tá cheio aqui hoje, pessoal. Graças a Deus. Tem um montão ali, ó. É só uma questão de... A gente apertar um pouquinho. Não tem problema. Eu acho que dá para ir mais uma. Dá para botar mais uma cadeirinha ali, ó. Não precisa nem puxar. Bota uma cadeirinha ali que eu acho que fica melhor. Vamos deixar essa daqui aqui, que se precisar a gente bota mais uma. Tá bom. Já tem mais uma vazia ali. Bom, a questão da sintonia, né, do tratamento. O passe, ele deve ser precedido de uma palestra, ele deve ser precedido de uma página, de uma mensagem. Por quê, gente? O passe é o processo final desse tratamento, né? Então, a gente recomenda que a pessoa, se for, por exemplo, uma reunião de cura, né, normalmente faz-se uma leitura de uma mensagem, uma pequena reflexão para, então, ir para o passe. Por que a gente fala isso? Porque tem algumas situações que, por falta de tempo, ou por, às vezes, até por descaso, né, as pessoas preferem chegar mais em cima do momento do passe. Bom, vamos lá. Para o passista, é inadequado. Então, para trabalhar no passe, tem que chegar, por exceção a gente até entende, mas a regra é chegar, assistir a palestra e então trabalhar no passe. Uma vez ou outra, pode ser que a gente esteja numa situação, o trânsito está muito ruim, eu cheguei um pouquinho atrasado, 15 minutos atrasado, a palestra já tinha começado. Isso não é um problema, não é um problema, a gente vai lidar com isso. Mas chegar em cima do momento do passe, para o passista é muito ruim, né? Porque quando a gente chega, imagina um enfermeiro, um cirurgião, que chega e entra direto no centro cirúrgico. Não está adequado. Né? Ele tem toda uma asepsia, tem toda uma preparação para então começar o atendimento. A mesma coisa com o passista. O passista precisa chegar, entrar em sintonia com a casa, com os mentores que estão aqui, com todo o trabalho que está acontecendo, para poder trabalhar no passe de um jeito equilibrado. Isso porque a gente está numa casa espírita e a casa espírita pressupõe que a gente está preparado para o atendimento. Quando a gente está falando daquele que recebe o passe, é claro que se a pessoa chegar aqui e o passe já tiver começado e ela quiser passe, ela vai receber. Esse não é um problema. Mas para o tratamento dela, se for um tratamento já acompanhado, a gente vai chamar, vai, poxa, tenta chegar um pouquinho antes, porque faz parte do tratamento, a mensagem, a oração. Mas também, de novo, o médico tem que estar preparado. Mas o paciente, se ele for atropelado, ele tem que ser atendido na hora. Não tem essa de fazer jejum, de se preparar, vai ser atendido em qualquer momento. Então, aquele que chega para receber o passe, o ideal é que chegue para a palestra. Mas se chegar a qualquer momento, chegou no final. Quantas vezes já aconteceu de chegar pessoas aqui, às vezes já está até encerrando o trabalho do passe aqui, já está na oração final, a gente atende. Atende, gente. São pessoas buscando socorro. A gente tem que pensar que essa pessoa podia estar fazendo qualquer outra coisa. E ela veio aqui. Às vezes está passando, vê, está aberto, entra, nem sabia do horário. O que não dá é para quem trabalha com passe, os passistas entrarem nisso. Então tem todo um preparo que a gente precisa seguir. Bom, a técnica que a gente usa aqui no Sementes, ela tem 3 fases. Né? Então, a gente tem a dispersão inicial, né? Que a gente, aqui, o termo que está em vermelhinho aí, que está entre parênteses, é só para a gente imaginar o principal objetivo. Né? Esse dispersivo inicial é uma asepsia, que a gente chama de limpeza. Imagina, se você vai fazer um curativo, se você vai tratar uma ferida de alguém,
antes de passar a pomada, você faz uma limpeza, uma asepsia. Passar pomada em cima de uma ferida suja, a pomada vai fazer efeito? Vai, mas não vai ser tanto quanto ela poderia fazer. E às vezes a infecção pode até ficar pior. Então a gente faz. Qual é a ideia desse passe dispersivo? A gente vai ver daqui a pouco. Dar uma organizada, preparar os centros de força daquele que vai receber o passe, para receber a segunda fase, que é o concentrador. Então, eu faço uma limpeza, depois, no concentrador, eu estou aplicando a pomada. Então, é aí que eu estou aplicando o remédio. É aí que eu estou fazendo a doação da energia direcionada para cada centro de força. Fiz o segundo movimento, eu tenho uma dispersão final. O exemplo da pomada é o mais lúdico e didático. Ó, primeiro eu limpei, coloquei a pomada, mas quando eu coloco a pomada, às vezes fica grossinho, fica embolado, fica em volta. O terceiro é uma organização, uma distribuição. É como se eu pegasse a gazezinha, né, e estivesse espalhando a pomada para aproveitar ao máximo e tirar os excessos. Então, são 3 grandes fases. A asepsia, né, que é a primeira dispersão, a doação e o equilíbrio. Tudo bem? A gente vai ver tudo isso daqui a pouco na prática, só fazendo uma introdução. Então, a primeira fase é o dispersivo. Então, eu vou pedir... Deixa eu só trocar de câmera aqui. Espera aí, o pessoal online. A gente vai começar a fazer uns movimentos aqui. Espera aí, cadê o meu mouse? Oi, chegou. Deixa eu trocar aqui a apresentação. Depois eu mando o PDF para vocês aqui, para vocês poderem enxergar o salão aqui, o exemplo. Deixa eu ver. Bom, legal. A gente vai começar aqui. O que eu vou fazer? Como tem gente online e presencial, eu vou usar essa cadeira aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. E a gente faz de frente, depois a gente vira de lado para vocês verem o movimento, tá bom? Minha modelo preferida, a mulher mais linda de todas as encarnações. Eu estou deixando ela envergonhada. O pessoal que está online, olha lá, Naira em close, né? De perfil. Bom, lembrando, a gente tem 3 fases. A primeira fase é dispersivo. O que é o passe dispersivo, né? O dispersivo, ele prevê um movimento de limpeza. Então, qual é a dica? Não é um ritual, é uma dica. Quando a gente coloca a mão nessa posição aqui, ó, os polegares mais ou menos próximos, né? O pessoal que está online, aqui sim, ó. Na hora que eu for aplicar o passe, o movimento do dispersivo é sempre para fora. Dispersivo é dispersar, é retirar, para fora. Então, eu vou descer nos centros de força com o movimento para fora. Então, eu vou fazer o primeiro com a Naira nessa posição, depois eu viro para vocês verem. Então, ó, eu não preciso lembrar que aqui é o coronário, que aqui é o frontal, mas eu vou lembrar dos 7 pontos principais, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o solar aqui, né, o gástrico, embaixo da costela aqui, né, embaixo do coração, o mesentérico ou esplênico, e o genésico, né, na altura do umbigo para baixo. Lembrado? Só 7 pontos, fica fácil. Então, na hora de fazer o dispersivo, deixa eu fazer só uma coisa aqui, pessoal, que eu acho que fica até bom. Mas se eu fizer isso, eu vou perder, não deixa. Vamos lá. Então, ó, vou fazer o primeiro aqui, ó. Em cima, ó, olha o movimento da mão. Os polegares, bem leve, você não precisa ficar com muita preocupação. Ó. São 2 de asepsia. Aqui eu dou aquela respirada e volto. Ó. O segundo, ó, dispersivo, para fora. Imagina que você estivesse realmente fazendo uma limpeza e não pode deixar nada para dentro. Então, o primeiro passo são 2 movimentos, né? São duas passadas
de cima e embaixo. Maravilha, de lado aqui, para o pessoal ver. Deixa eu virar a cadeira aqui. Então, vamos lá. Ó. Começa aqui. Eu não preciso me preocupar com o nome, né? Eu sei onde eles estão. Respiro, volto para fora. Esse é o dispersivo. Vocês conseguiram ver? Vamos virar para o outro lado aqui. Ah, mas acho que vocês viram quando eu estava aqui, né? Desculpa, né? Ok essa parte? Tudo bem? O pessoal online conseguiu enxergar bem? Tudo certo. Então tá bom. Deixa só eu clicar aqui que eu fico de longe. Vai dar certo. Então vamos lá. O pessoal que está online não deve estar vendo o PPT, mas eu estou lendo com vocês. Ó. Aplicar em torno do centro de força coronário, descendo para os demais 2 a 3 vezes, seguindo a técnica longitudinal. Longitudinal, né? De cima para baixo aqui. 2 ou 3 vezes. Aqui no Sementes a gente adota 2 vezes. Né? Foi uma, respira, outra. Tá bom? Essa sequência dispersiva, qual a finalidade disso? A gente já falou, mas ó, desfazer congestões fluídicas ou impedimentos, que é retirar algum pequeno bloqueio que esses 7 centros de forças possam ter. Imagina a gazezinha tirando aquela casquinha, aquela sujeirinha do machucado para receber. Eu sei que não é uma imagem muito agradável, mas ela é lúdica, né? A gente consegue entender bem. Promover a saída de agregados perniciosos, então limpeza. Né? Decantar os fluidos que estão nos centros de força, retirando as impurezas e refinando a textura das energias. Lembra, o centro de força, para quem não lembra, ele gira. Então, nesse dispersivo, imagina um ventilador sujo. Né? Ele gira com dificuldade. Aí você passa um paninho, ele começa a girar melhor. E aí, o centro de força girando melhor, absorve melhor. Tudo bem? Também tem a função de dispersar as camadas fluídicas superficiais, deixando mais claro e sensível os focos de desarmonia do paciente. Então, nesse procedimento inicial, também aquele centro de força que precisa mais, fica mais exposto e recebe mais. A ideia de estarmos desembaraçando algo com as mãos e envolvendo nelas esse material recolhido para, em seguida, jogá-lo fora. É só uma dica aqui do autor para explicar o porquê do movimento, né? Porque senão, mas por que eu preciso fazer assim, né? Na verdade, é um movimento de desembaraço, né? De retirada. Lembra que não é a sua mão que está tirando, né? São as energias que você, como se fosse um soprador, né? Que está retirando aqueles excessos. Tá bom? Quando as mãos chegarem no movimento final, primeira passada, né? Mentalmente considerar que as energias contaminadas estão sendo dispersadas no ambiente. Então, ó, primeira, a mão normalmente faz esse movimento e vai para a segunda, né? Uma respiração. Parou aqui e vai de novo. Tudo bem? É só para explicar o movimento e dizer que não é ritual, é técnica. Né? A gente precisa disso. Terminando, fazer uma pausa de 1 a 2 segundos, que é essa respiração que eu falei, né? A gente parar. E aí vem a segunda etapa. Então, ó, limpei, agora eu vou aplicar. Agora eu vou doar intensamente. Agora eu vou aplicar a pomada, né? A doação nesta fase é o foco da técnica. Imposição das 2 mãos sobre o coronário. A distância deve ser de 25 a 30 centímetros. Então tem que pegar uma régua. Não, gente, é um palmo de distância, mais ou menos. Para não ficar muito perto, porque depois a gente vai ver na próxima aula que quanto mais perto, mais energia você está doando. Então você excita, quanto mais longe, menos energias, então você acalma. Como eu não sei se o Juan precisa ser acalmado ou excitado, eu fico no meio. Quando eu sei qual é a necessidade daquele que está recebendo o passe, eu posso direcionar, mas não é o caso de uma reunião pública. É o caso de uma reunião específica de tratamento. Aí a gente vai mais perto. Então, um palmo mais ou menos. Mas, Ibira, se eu ficar menos de um palmo, não tem problema, gente. É só uma dica. Só isso, tá bom? Pois podemos não ter conhecimento da necessidade do paciente. Você tem que ser estimulante
que é o mais perto possível, ou o calmante, que é o distante. Seguir para os demais centros de força, mantendo a distância inicial. A doação pode ser realizada em apenas uma aplicação. O concentrador é remédio intenso. Então, é uma vez só. 2 dispersivos para limpeza. Um concentrador para aplicar o remédio. Tá? Cuidado para não tornar Pode ser que em algum caso de intuição a gente dê 2 concentradores, mas quem vai autorizar isso é o coordenador, que estiver cuidando da equipe de passe. Assim, vai dar mais um concentrador. Caso contrário, é um só. Tá? Procedimento padrão, para evitar excessos. Bom, então vamos lá para o concentrador. Vou fazer o concentrador. O concentrador é mãos estendidas, não tem movimento. Em posição de mãos. A energia está saindo da... Precisa ficar com os dedos assim, normal, gente. Aí é a energia ali. Pensa o seguinte, as suas energias estão fluindo pela mão e o centro de força da pessoa está girando, está absorvendo como um aspirador. Né? Está pegando aquilo que é útil. Tá bom? Então, ó, concentrador. Mãos estendidas. Vai mentalmente imaginando os seus centros de força. E aí, parou. De novo. Opa, tem aqui, ó. E aí, mais aquele momentinho para vir o final, que é o último dispersivo. Ok? Vocês perceberam que foi tranquilo. Não precisa parar assim, assim, assim. Pode ir num fluxo só. Direto. Tá bom? Então, eu fiz o primeiro dispersivo, que são 2 vezes, né? Em cima e embaixo, concentrador uma vez. E a última parte, que é o segundo dispersivo. Aplicar em torno de todos os centros de força, dispersivo tem um movimento, concentrador não. Então, ó, de novo, essa sequência dispersiva tem a seguinte finalidade. A gente falou lá, né? Aquela gazezinha que eu passo para tirar o excesso da pomada e para espalhar por onde não foi, né? Olha lá, desfazer congestões fluídicas, excessos, porque na hora de doar, o centro de força está puxando e podem ficar energias em volta do centro de força. E se deixar, faz mal? Não, mas vamos tirar o excesso volta para o ambiente e vai ser utilizado pelo passista nas próximas aplicações. Filtrar ou temperar os fluidos para necessidades específicas. Olha que legal. Se eu tiver uma necessidade no cardíaco, né, e tem ali alguma energia, a própria espiritualidade no dispersivo tempera aquela energia ali com um remedinho a mais. Vai nesse último movimento. Tudo bem? Consolidar fluidos, aumentando seu poder e velocidade de penetração, alcance e transferência entre os centros de força. Distribuir para locais diferentes os concentrados fluídicos, desfazendo as congestões. Então, a gente foca 7 centros de força, mas a gente não tem só 7. A gente tem centenas de centros de força. Alguns são, alguns não, todos eles são interligados com o centro de força principal. Então, nesse momento, desse último dispersivo, é como se eu estivesse empurrando essa energia. Tudo isso é lúdico, tá, gente? Porque é processo energético, né? Para os demais centros de força. Então, está aqui no gástrico. Nesse dispersivo, ele penetra nos subcentros ligados ao gástrico. Eu só estou explicando isso para a gente saber por que a gente faz isso. Tá bom? Extrair os fluidos que ainda não foram assimilados, eliminando os excessos, favorece ao paciente uma sensação de equilíbrio e ao passista uma recompensação fluídica. Porque se eu tirei os excessos, aquele excesso volta para o ambiente e alimenta de novo o passista. Tá? Corrigir eventuais equívocos no uso das técnicas. E um outro efeito que a gente encontra aqui é o que a gente chama... tem alguns remedinhos que a gente toma que tem aquele efeito retarde. Né? Você tomou o remédio e ele fica dentro de nós durante um grande período e ele vai se dissolvendo aos poucos. Esse último dispersivo tem uma finalidade parecida com essa, né? Que é
apesar de ser dispersivo, colocar em volta do centro de força uma reserva dessas energias para que dali até o próximo passe, o seu centro de força vai puxando aquelas energias que estão ali em volta. É um efeito retard, aquele remedinho que fica no organismo produzindo durante o tempo. Fez sentido, gente? Tudo bem? Então, ó, vou fazer um ciclo completinho aqui para vocês perceberem como é o fluxo. Lembrando, qual é o tempo de duração disso tudo, do primeiro ao último? A dica que a gente dá é que o passe completo, 2 dispersivos, um concentrador e um dispersivo no final, seja a duração de um Pai Nosso. Então, se você fizer mentalmente um Pai Nosso, é o tempo do início ao fim. Você tem pergunta, irmão? Pode fazer. Mais alto para todo mundo ouvir. Pode falar do teu jeito, mais alto que você puder, que eu repito para o pessoal que está online. Se a pessoa entrou no passe, mas ela está no espiritual evoluído, está dentro dela. O que é para fazer? A gente vai dar esse exemplo aqui. Espera só um pouquinho que a gente vai ter esse exemplo, tá bom? Bom, então vou fazer um fluxo completo, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o fluxo inteiro, tá? Quem fez mentalmente o Pai Nosso deve ter percebido, se não foi na medida, foi um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque não é para ser exato, né? Não corre e está chegando ao final do Pai Nosso, ainda não terminei, né? Não, é só para a gente não ficar muito tempo ou pouco tempo, né? Senão fala assim, meu Deus, está acabando o Pai Nosso, né? Não. Tá bom? Deu para vocês enxergarem? Agora vamos fazer aqui para o pessoal que está online ver o fluxo inteiro. Então, vamos lá. Pelas minhas contas, passou um pouquinho do Pai Nosso. Faltou... Porque é o Pai Nosso, como é que dá? O nome é rápido ou longo, né? Porque o longo ainda tem aquele lá, né? Glória ao Pai, né? Vai tudo lá, que eu nunca faço a parte não, né? Porque eu sou católico de carteirinha, né? Então eu paro no final dele. Uma coisa que eu esqueci de falar. A gente está aqui fazendo exercício. Nós não estamos aplicando passe, tá? Então fiquem tranquilos, porque senão a Nara já teria recebido aqui uns 15 passes aqui, né? A gente está preparado para isso. Já me deu sono. Já deu sono aí, né? Tudo bem? Bom, quando a gente... Vou fazer uma coisa diferente, né? Vem para cá, por favor. Senta aí. Deixa eu pegar mais uma cadeira aqui. Mas você vai ficar em pé? Então tá bom. Então, ó, nossa salinha de passe, ela tem posição para 4 pessoas, no máximo 5, né? Então a gente vai usar um exemplo aqui com 3, tá? Então quem vai ser... Vem você, Cris, aqui. Robson, vocês vão ser pacientes. Robson e Ana. E os passistas vão ser a Ana, tá lá, e pé lá. Quer participar? Pode participar, não tem problema não. Não quer? Tá bom. Juan, aqui. Se quiser treinar. Ué! Claro que vai. Pode participar, só fica em pé aqui. Quem mais? Bom, e agora?
Então, na sala de passe, quando que começa? Coordenador orientador. Opa! Aqui no Sementes, o macete que a gente usa, brincadeira, macete não, né? É o comando que a gente dá para que a gente esteja no mesmo momento, é o pense em Jesus. Então, quando o coordenador falar pense em Jesus, o que a gente faz? Começa a aplicar o passe. Qual é a forma que a gente faz? Não pode esquecer, 2 dispersivos com movimento, um concentrador e outro dispersivo. Tudo bem? Então, eles vão começar aqui, quando eu falar, pense em Jesus. E quando termina? Porque o Laércio pode acabar o Pai Nosso antes do Juan. E aí, quando que termina? Com assim seja, que o coordenador também vai dar. Porque o coordenador ele não vai estar de olho fechado, ele vai estar prestando atenção em tudo. Então, quando ele vê que o último passista terminou, ele faz um fechamento com assim seja. O passista não deve tocar na pessoa. O passista não deve balbuciar coisas. O passista não deve se pronunciar quando ele acaba, porque o outro do lado ainda não acabou. Isso cria, psicologicamente, no outro, né? Assim, meu Deus, eu estou atrasado, né? Não. Espera o comando. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira... eu vou pedir que quem está recebendo o passe aqui fique de olho aberto para ver onde houve o desvio para a gente corrigir. Não é para X9, não. É para a gente ajudar o outro na correção. Cada um aqui vai passar pelos dois momentos, de passista e de paciente. Tudo bem? Então, pensemos em Jesus. Pensando sempre no polegar, né? Que assim seja. Eu não comecei o Pai Nosso, então não medi, mas eles terminaram juntinhos. Quem fez o Pai Nosso aí? Foi tudo bem? Ninguém fez o Pai Nosso? Estava todo mundo preocupado em prestar atenção. Né? E vocês aqui? Viram alguma coisa? Foi no tempo. No movimento certinho. Deu 3 dispersivos, depois o concentrador. Depois o concentrador, tá? É prática, é prática. Eu esqueci a respiração. No finalzinho, né? Esqueci. Mas tá bom. Então, vamos trocar agora. Troca. Vocês que estão em pé, sentam. Quem está sentado, fica em pé. Todo mundo vai fazer, viu? Quando eu começo? Quando eu quiser, né? Quando eu quiser, né? Sim, o coordenador que vai dar lá, mas é isso, tá? Pense em Jesus. E aí? Eu fiz o Pai Nosso e... Deu? Deu? Aí, ó, viu? Muito bom, muito bom. Podem sentar-se lá nas cadeiras. Vamos lá. Sueli, Eliana, Soraya, Camila, Henrique e Karine. Então, olha só. Posso pedir um favor? Eu queria que vocês levantassem um pouquinho. Eu vou trocar a posição das cadeiras. Vamos botar elas assim, ó. Para todo mundo ver num ângulo um pouquinho mais... Isso. Pode sentar, pessoal. No ângulo, que aí o pessoal daqui vê essa fileira aqui. Vamos lá? Tudo bem? Pensem em Jesus.
Assim seja. E aí, pessoal? Em cima? Em cima do laço? Não tem problema ser um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Vamos trocar? Pense em Jesus. Assim seja. E aí? Tudo bem? Gente, me ajudem aqui, né? No padrão, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente, acho que na terça-feira, a gente tem um frequentador que ele deve medir uns 2 metros de altura. Né? A cabeça dele. E aí, como é que faz se a pessoa que está aqui for mais baixinha? É uma opção, ficar de lado. Mas não se preocupe em fazer chuveirinho. Não precisa disso, tá? Porque a gente diz, vou fazer assim. Não. Vai até, no máximo, na sua altura dos ombros. Mas a pessoa é mais alta que isso. Não se preocupa com isso. Porque, às vezes, um movimento muito brusco, muito diferente, a pessoa fica mais preocupada se você vai dar um tapa nela do que se você está dando um passe, né? Então, tranquilidade. Se a pessoa for muito baixinha, também não precisa se abaixar tanto, né? Normal, segue com tranquilidade. Tudo bem? Quando for criança que está no colo. Bem lembrado. Criança no colo. Você vai aplicar o passe primeiro no adulto e depois na criança. Não se preocupa, porque ela é pequenininha, em mirar, né, com a sua mão ali, encurvada no centro de força. É como se fosse em posição de mãos, faz um movimento pelo corpinho todo e está tudo certo. Muito bem lembrado. Foi uma pessoa... Oi, pode falar. Mas aí, no caso da criança, tem que fazer de novo os 2 dispersivos, o concentrador, tudo igual. Tudo igual. Na criança, você vai fazer os 3 movimentos. 2, 1 e 1. Tá? Falei 3, são 4. Hoje você não está bom, não, né? Então, tem sempre que fazer de todo. Pode falar, Nadir. São 2 dispersivos, um concentrador 2 e um dispersivo. Isso. Então, na realidade, são 4. 2 dispersivos, que faz parte da primeira técnica. Isso. Um concentrador e um último dispersivo. É isso mesmo. São 4 etapas. 3 etapas, 4 movimentos. 4 movimentos. Isso. Pode falar, Cleia. Na explicação, você falou assim que não pode tocar no paciente, digamos assim. Só houve o comando do coordenador. Só que já houve casos do coordenador falar assim seja, e o paciente está de olho fechado e ele continuar de olho fechado. Perfeito, Karine. Isso pode acontecer. E aí o passista que está à frente dessa pessoa, aí sim, né? Se a pessoa não... Você toca no ombro, né? E fala, tá tudo bem? Faz o padrão, tá tudo bem? A pessoa vai despertar, porque às vezes ela está se sentindo tão tranquila ali e ela... Se ela está nessa condição, é porque ela está super confortável, porque a gente fez do jeito certo. Né? Ela está tão relaxada que ela não estava apreensiva com o que ia acontecer. Aí você só vai dizer assim, tá tudo bem? Aí a pessoa vai voltar. E aí você vai servir a água, né? Vai falar, pegar a água aqui. Tudo bem? Então vamos lá, foi a Soraya a última. Lucinéia, vem cá você, vem Nadir. Pode falar. No caso dos pais, né, que estão segurando a criança, a gente vai fazer primeiro no adulto, depois na criança. A criança estando literalmente assim, ó, sentadinha aqui, ó, no centro. Não dá para ir no ladinho assim, ó, do adulto? É uma preocupação que a gente costuma ter, né? No final das contas, a questão de preparo ali, a espiritualidade vai coordenar. Mas, se você tiver espaço para mover um pouquinho o seu movimento, né, para fugir um pouco do direcionamento da criança, é melhor. Tá? Mas, na dúvida, não se preocupe. Tá? A criança está com uma camada de proteção ali, ela está ensacada ali para não receber nenhum tipo de problema, né? E o mesmo esqueci seu nome.
Ela, né? Ana, por favor. O mesmo para o animal, né? Mesma coisa para o animal. A gente vai ter o módulozinho do animal, mas a gente trata o animal como a criança, né? A diferença é que no passe dos animais a gente dá primeiro o passe no animal, por último no humano, tá bom? Pri, Nilda e Marcelo. Olha, a Silvia ficou ali para a gente fazer uma repescagem ali, né? No meio, ela ficou pro tratamento. Ah, boa. Então, vocês que estão aí me ajudem, né, mentalmente aí no Pai Nosso e olhar ver se a gente tem que ajustar a técnica, tá? Então, pensem em Jesus. Assim seja. Para mim tá bom. Justinho, né? Vamos trocar? Pensemos em Jesus. Que assim seja. A turma tá, ó, tinindo. Tá tinindo, muito bom. Vamos sentar lá? Me ajuda a fazer? Não, pode deixar a cadeirinha aqui. Robson, Ana, Sorinho. Senta lá, Passo a semana inteira. tá recebendo passe. Silvia. Vai dar logo 3. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Soraya, vem com a gente. Esqueci seu nome. Ana, esqueci seu nome de novo. Luciné. Perdão, Luciné, por favor. Ainda você tem um problema aqui hoje. Eu tenho 2 Anas aqui, né? 3? Ana, né? Ah, é verdade. 3 anos. É porque o meu nome é composto, é Ana Júlia. Se quiser me chamar De Júlia, tá bom. Então, vamos lá. Pensemos em Jesus. Assim seja. Pessoal, quem está começando, principalmente, quem ainda não tem muita prática, tende a ficar muito tenso. Né? Às vezes fica sua coluna longa. Agora, mas eu me toquei, quase tendo câimbras, né? É natural, no início a gente fica preocupado, depois relaxa. E não se preocupa com a distância. O Robson, ele é grandão, né? Pode ficar à distância. Se for mais de João Paulo, não tem problema, né? Se a pessoa é menorzinha, você pode calcular. Mas assim, no início a gente fica meio tenso mesmo. É assim mesmo. Tá bom? Eu vou pedir para vocês 3 sentarem e vocês viram... Uma coisa que eu queria falar, esse momento que o Vira fala, que a gente dá o dispersivo, aí para. E no final, quando está acabando, deu o concentrador, aí dá uma parada. Tem gente na sala do passe que às vezes para muito tempo. Teve uma vez que eu pensei que a pessoa tivesse acabado, todos os outros já tinham acabado, e a pessoa não acabou. Então, não, é o tempo de uma respiração só. Na hora que eu falei que assim seja, a pessoa foi e continuou. Aí já foi. Gente, entre um movimento e o outro,
é uma respiração só. É só para não ir assim, ó, rapidão. É só por isso, né? Aí demorou muito aqui, esperando aqui, eu pensei que já tivesse acabado e ainda não tinha acabado. E se você esquecer, não tem problema, deixa. Se o coordenador falou assim seja, não continua, para. Aí, deu errado. Não se preocupe. É prática e pode ter certeza, o paciente não foi prejudicado. Tá bom? Vocês três vão sentar e vocês três vão para o lugar de vocês. Senta aqui. Ana. Ou Ana e Laércio. À vontade. Eu já fui centro espírita e o passista falou que a gente tinha que ficar com as mãos para cima enquanto recebe o passe. Não precisa e a gente não deve falar isso. Deixa a pessoa. Tira o óculos. Ajeita o corpo na cadeira. A pessoa tem que ficar relaxada, porque quem recebe não é a mão, é o centro de força. Então, se ela está com a mão assim, assim. O que a gente indica para quem está fazendo o curso de passe é evitar cruzar. Mas, e se a pessoa, na hora de receber o passe, estiver com os dedos cruzados, ou a perna cruzada? Deixa ela do jeito dela. Qualquer coisa que a gente fale para a pessoa, deixa a pessoa desconfortável. Mas, poxa, eu fui chamada a atenção. Mas é só uma dica, mas a gente não sabe como está o coraçãozinho daquela pessoa. Né? A gente, para quem está fazendo o curso, por que a gente não cruza? Porque a gente está falando de energia, né? É só por isso. Aí dificulta. Vai mudar, vai ficar, né? Vai dar ruim? Não vai dar nada ruim. Se não vai dar bom, ruim não vai dar. Pode ter certeza disso. É tanto as pernas quanto as mãos. As mãos, né? É isso aí. Também, né? Braço, fechada, né? Mão fechada. O ideal é você estar relaxado, porque isso... Não. Mais alguma dúvida? Excelentes dúvidas, tá, gente? É isso aí. Vamos fazer mais essa, depois eu vou fazer um negócio diferente. Vamos lá. Então, lembrando, né? Dispersivo, movimento não precisa movimento brusco, tá? Não precisa estar perto demais, vai tranquilidade. Então, vamos lá. Pensemos em Jesus. Assim seja. Perfeito. Então, agora vocês três voltam para lá, vocês três viram pacientes aqui. Marcelo, Ana, Cris. Eu vou trocar o Laércio pela Karine. Tudo certo aí? Pensemos em Jesus. Que assim seja. Karine levantou. Ana, o que você pensou na hora que ela levantou? Achei que ia passar mal, alguma coisa assim. Mas olha, foi incrível, assim, provavelmente porque a gente sabe que aqui a gente está fazendo alguma... E alguém me viu cochichando com a Karine, então cria um alerta, né? Mas esse tipo de coisa pode acontecer, da pessoa levantar, aqui eu não me lembro disso ter acontecido, mas da pessoa ficar inquieta acontece. Mas a pessoa levanta e quer sair. Às vezes fala, quero ir embora, quero sair daqui, quero ir embora, quero ir embora. Eles dois continuaram o passe, muito provavelmente porque sabe quem são as duas ali, então tá tranquilo. Né? Mas e se fosse lá dentro da sala de passe e de repente quem está na ponta, porque a porta está aqui, levanta
Deixa a pessoa ir. Não tenta conter. E os outros que estiverem dando passe, continua. Não para. Se a pessoa levantar e quiser ir, ficar parada, igual a Karine fez ali, a Ana foi perfeita. Ela parou e esperou acontecer alguma coisa. Né? Não toma uma atitude. A coordenação vai estar atenta e vai tentar resolver isso. A gente está falando de coisas que podem acontecer, não que vão acontecer. Uma outra coisa, se alguém tentar tocar em você na hora que você está dando passe, se afasta. Tá? Principalmente se for uma pessoa que a gente não conhece. Né? Porque a coordenação vai entrar em ação. Né? Se a pessoa tentar tocar em você, se afasta. Tá? Por quê? Porque ela pode descarregar? Não, porque a pessoa pode estar querendo fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Nunca aconteceu, tá, gente? Nunca. Mas pode acontecer? Pode. A gente está lidando com o público. Tá? Então, a gente está aqui para proteger. Por isso que a gente nunca deixa um passista com um paciente sozinho. Né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo ali. Tá bom? Em relação ao choro, quando você está dando passe, a pessoa começa a chorar, você continua normalmente? Continua dando passe. Se for desespero, a coordenação do passe normalmente vai fazer uma intervenção. Né? Vai pedir a pessoa para se acalmar. E os outros passistas continuam dando passe. Pensa o seguinte, quem está recebendo o passe está vendo o desespero do outro, talvez fique olhando. Não se preocupe, você como passista vai aplicar o passe e vai liberar. Normalmente, numa situação dessa de choro ou de desespero, aquelas outras duas pessoas que não estavam passando por isso vão ser retiradas, vão sair da sala, e aquela que está desesperada fica. E aí a gente faz um atendimento mais direcionado. Tudo bem? Pode sentar. Filha, Oi. E um caso extremo, por exemplo, uma pessoa fica medianizada na hora do passe? A coordenação, os outros, se for algo violento, que possa colocar em risco os outros pacientes, a gente pede às pessoas para saírem um pouquinho da sala enquanto você está fazendo atendimento. Mas se for algo controlado, você espera o passe terminar e fica só com aquela pessoa ali, mas sempre busca ajuda na coordenação. Aí, quando a gente chama de coordenação, a gente está falando da pessoa que está ali naquele momento, de olho aberto. O coordenador nunca vai ficar lá em posição fechada ou não deveria, porque ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Tudo bem? Bira, eu sei que não é a hora ainda, mas, por exemplo, quando a gente dá no animalzinho, é justamente essa inquietação, né? Porque às vezes você está lá quietinho dele. Ele começa a andar. Dá a volta. Ele passa por debaixo das pernas. Criança faz isso também. Criança que é mais elétrica, né? Às vezes levanta no meio do passe. Fica te olhando, né? Fica te olhando, né? Então, nesse... cantinho da boca. Tenta não se afetar com o que está acontecendo, né? Se o animalzinho ou a criança começa a andar, às vezes muito pequenininho, você tenta ir com a sua mão na direção do animalzinho ou da criança, mas não se preocupar, eu não consegui fazer 2, 1 e 1. É o que é. Tá? E nesse exemplo que a Nilda deu, para tratar a pessoa que está alterada, seria o passe dispersivo? Normalmente é. Sim. Tá? O que faz desconectar mediunicamente é o dispersivo. Né? Mas o coordenador normalmente está preparado para isso. Uma das técnicas que a gente usa numa questão mediúnica é dar um toque, e aí a gente vai orientar, né, no frontal. Porque o frontal é a conexão principal mediúnica. Né? Normalmente, esse toque serve para o contato físico com o médico, né? E também para essa desconexão. Tudo bem? Fica aqui, né? Quer ficar aqui, que é mais confortável? Ele tem essa... Ah, eles chegaram aí, eu não os vi. Ó, tem mais um aqui. E tem esse aqui. Não, aqui, ó. Bota aqui, ó. Beleza. Senta no celular que eu vou essa daqui. Não vai sentar? Não vai ficar. Não, Quero sair. Não está saindo. A câmera está apontada para cá. Então, vamos lá. Aqui no Sementes, pode, à vontade. Todas as perguntas do mundo. E o sopro? Nesse caso, deixa eu voltar, vai. É que tu já estava aqui mentalmente. Tá. É o contato com o médico, né? E daí a pessoa fica,
a mediunidade, ela volta assim. O sopro também? Sopro? Passe de sopro? Não aplicamos passe de sopro em reuniões ou em atendimentos mais públicos. O passe de sopro, ele vai ser aplicado em reuniões específicas, normalmente de tratamento. Não, eu sei. Mas esse indivíduo, por exemplo, ele fica pelo fim, né? Isso, ele fica pelo fim, né? Para cuidar dele ali. Ah, sim. A gente faz aquele atendimento de emergência e pede para esperar. Isso. Então, mas nesse atendimento é utilizado ou não? Só, assim, em casos muito específicos. Porque o passe de sopro, gente, sobretudo depois de tudo, toda essa pandemia, é uma técnica que vai ser usada em último caso. Né? Não me lembro da gente usar essa técnica aqui. Não assim, não faço, mas quando às vezes eu tenho vontade de fazer isso assim. Mas aí é específico. E é aqui assim. Isso mesmo. O passe de sopro é aqui em cima. Até porque, se vocês lerem o material lá que está sobre passe de sopro... Mas não é bom mesmo por causa desse negócio de gripe, de pandemia... É recomendado que, se for o sopro quente, porque tem um sopro quente, o sopro frio, a gente deveria usar um lenço, né? Uma gaze, um pano. Então, assim, não é uma técnica para a gente usar de forma... aleatória. Vai ser bem específico. Normalmente, o médium já tem algum tipo de preparo, mas foi uma excelente dúvida, tá? Um passe de sopro, a gente guarda ele para ocasiões muito específicas, não especiais, específicas. Bom? Pode falar. Dispersivo nunca. Também é muito comum, sobretudo no passe de tratamento, a gente pedir, né? O coordenador pede, enquanto alguém está dando um passe normal, você pode dar um dispersivo aqui, né? Porque a nuca normalmente é indicada, porque a conexão mediúnica do laríngeo é no plexo cervical, o laríngeo é no perispírito e no corpo físico é na cervical. Por isso que a nuca ela é um contato mediúnico muito forte, né? Então o dispersivo aqui costuma desconectar ainda mais qualquer ligação espiritual com o outro. Na sexta, muitas vezes vem a intuição para mim para dar um dispersivo na nuca. Então, provavelmente tem uma obsessão aí, pode. Sem problemas. Tá? E isso aí a gente conecta com o que eu vou falar agora. A gente tem o que a gente chama de passe em grupo. O que é o passe em grupo? Aqui no Semente são grupos de 4 pessoas, entram de 4 em 4 aqui. É diferente do passe coletivo. O que é o passe coletivo? É quando, ou porque a gente tem um evento, e às vezes a palestra demorou, ou porque tem pouco passista, está todo mundo aqui no salão, os passistas se colocam aqui, estendem as mãos e fazem um passe coletivo. Então, não vai ter um passista para cada paciente. Em grupo, entram grupos aqui com a gente de 4 em 4, lá dentro. Se tiver 2 passistas, 3 ou 4, a gente vai distribuindo, mas esse é em grupo. E tem o passe de tratamento. O passe de tratamento aqui no Sementes é sempre depois do passe em grupo. Quem está em tratamento entra um de cada vez. E os passistas ficam todos. E a gente vai fazer uma simulação aqui, agora com o de tratamento. No caso do tratamento, aí você tem que ficar atento, porque pode ser que a coordenação peça para você fazer 2 concentradores. Aplica 2 concentradores. Ou foca um pouquinho mais no centro de força, né, na altura dos rins. Ou dá um dispersivo na nuca. Né? Ali é tratamento. Então, o coordenador pode ajustar a técnica. Tudo bem? Então, o tratamento entra um de cada vez e os passistas vão ser posicionados, que é o que a gente vai fazer agora. Tá bom? Então, eu vou pedir... Oi, pode falar. São 2 dúvidas. Primeiro, do coletivo. Se no em grupo ou no de tratamento a gente faz a técnica com 3 etapas, como que ficam as 3 etapas no coletivo? Só em posição de mãos. A gente não faz o longitudinal. Não, a gente só faz a posição de mãos. Aliás, Camila, eu vou aproveitar e emendar uma outra coisa. Né? Então, no coletivo é só em posição de mãos. E também a mentalização do Pai Nosso. Aí, mentaliza o Pai Nosso e tenta, como é uma posição de mãos, focar nos 7 centros na sua mente. Né? Não precisa do nome, né? Mas pensa nos 7.
Tem centros espíritas que não têm esse longitudinal que a gente tem no Sementes, que são só em posição de mãos. Então, é menos efetivo? Não, né? É uma técnica só, né? Aqui a gente vai direcionando. Nos outras casas é só em posição de mãos, porque equivale ao coletivo, só que para cada um. Tem umas, inclusive, que só faz de lado, né? Atrás, faz por trás, né? São técnicas, né? Assim, cirurgiões têm técnicas, psicólogos têm técnicas, analistas de sistemas têm técnicas, advogados têm técnicas, mas no final o objetivo normalmente é o mesmo. Tá bom? No de tratamento, vira minha segunda dúvida, não sei se a gente vai fazer esse exercício aqui, mas no de tratamento também segue as 3 etapas e aí faz, por exemplo, 2 vezes concentra. Não, segue o padrão e se for para fazer algo diferente, a coordenação vai indicar. Ah, então tá bom. Tá? A gente vai fazer uma Eu fiquei pensando, desculpa, eu fiquei pensando só para fechar o meu desenho aqui, né? Faz 2 vezes o concentrador na nuca. Só faz 2 vezes e para? Não. Faz o processo não, tem que completo. fazer completo. Tá bom. O processo completo ele precisa ser feito. Não. O adicional a isso, a coordenação vai falar como vai fazer. Né? Pode ser que ela fale, olha, dá o dispersivo e vão ser 2 fazendo o concentrador, um na frente, outro atrás. Aí o coordenador vai mexendo nesse cenário, tá bom? Isso é quando é tratamento. Quando é tratamento. E orientado sempre pelo coordenador. Não tome a iniciativa, porque você pode acabar fazendo aquilo que o espírito que está querendo bagunçar o coreto quer que você faça. Então, segura quando você está dando passe e às vezes direciona no cardíaco, fica um pouco mais ali. Então, não, você não pode fazer. O ideal é não fazer. Mesmo com a intuição. Aí você, na sua mente, na sua oração, você pede, mas continua os movimentos normais, mas você fica pedindo ali, fortalece a região do coração. E cuidado, não fale nunca para aquele paciente que você for sentir. Você tem ido no cardiologista? Não fale isso para a pessoa. Porque a gente está numa posição ali de que ela vai dizer assim, meu Deus, falar para que eu vou morrer de infarto. Agora que você falou isso, eu me lembrei. Porque você falou, já teve uma pessoa que me perguntou, ficaram com a mão muito tempo na minha barriga, será que tem algum problema na minha barriga? Como é que a gente cria... Agora que você falou isso, que eu me lembrei. O que a gente tem que pensar é que a gente está dando passo, mas o espírito que está ali auxiliando, ele sabe as necessidades da pessoa. Mesmo que você fez as 3 etapas, o próprio espírito que está ali auxiliando aquela pessoa, ele vai centralizar as energias ali. Perfeito, isso aí. Vamos fazer a simulação do tratamento agora? Né? Então, como é que é o de tratamento? Acabou? Alguém falou alguma coisa? Não. Acabou o passo em grupo, porque aqui fora a gente avisa, olha, quem está em tratamento aguarda, e depois vai entrar individual, e depois entra individual. Então, vamos lá, 3 passistas. Eu estou pegando sempre para passistas mais novinhos, né? Então, Marcelo, 3. Quem já é velho de passe aí? É de passe, não de idade. Olha só! Olha só, novinha aqui teria que ser, talvez, Júlia, né? Se fosse novinho de idade, ele Legal. Vamos lá. Vou pedir... Deixa eu ver. Vou pedir a Pri para ser a nossa paciente de tratamento aqui. Como é que a gente faz no tratamento? A gente posiciona os passistas em volta, né? Se forem 4, vamos pegar. Normalmente são 4, né? Quando tem 4, são 4. Silvia. Vamos fazer de conta que a gente está na sala de passe, né? Aqui atrás. Pode fazer. Isso, ó. O que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente faz? A gente brinca de ciranda. Ou isso, né? A Pri está ali. Saiu a Pri. Ó, Marcelo vai ser o passista, né? Ativo aqui, e os outros vão ficar de sustentação, pondo as mãos. Quando a Priscila sair, roda. Né? Dá uma rodada aqui, ó. É isso. Aí vem a próxima pessoa. Próxima pessoa sai, roda de novo. É assim que a gente faz. Tá? Para não sobrecarregar o passista. E também a gente não pode esquecer que cada um de nós tempera as energias com fluidos diferentes. Então pode ser que para a Priscila, o fluido
que ela precisa, a Cris tem com mais intensidade. Então, não é nada organizado por acaso, né? A gente sabe que não tem esse por acaso. E como é que começa? Do mesmo jeito, deixa eu ficar aqui do ladinho do Marcelo, do mesmo jeito que os outros, né? Pense em Jesus. Normalmente, o coordenador de tratamento, ele dá uma esticada, né? Pense em Jesus, que os bons espíritos, aí vai fazer uma narrativa, mas não para os passistas, para concentração do paciente, para eles se desligar um pouquinho do que está acontecendo e ficar mentalizando algumas outras coisas, tá? Nádia, você conduz, eu fico de olho aqui, só para a gente poder fazer essa... Mas os que estão... os que estão em volta só em posição de mãos. Isso. E ela vai dar o passe completo, tá bom? Igualzinho, tá? Qual é a diferença do tratamento? Olha a intensidade que está isso aqui. Né? Tá intenso aqui, pode falar. A minha dúvida é, no momento que a Pri entrou, nós tivemos a orientação da paciente? Não. Você, coordenadora, vai orientar no momento. Porque nem todo mundo sabe. Nem eu que estou coordenando, por exemplo, não sei o que acontece com ela. E é para não saber mesmo. Ela fez uma entrevista com o Bira ou com a Ana Carla, e ali na ficha dela está escrito o que aconteceu, mas a gente não tem acesso àquela ficha. Tá. Entendeu? Então, a coordenação vai orientar neste momento. Neste momento, é intuição pura, tá? Tudo intuição que acontece é intuição. Você que está no comando, já ia eu me meter no comando da Nayara. Pense em Jesus. E em Deus, nosso Pai. Sinta as vibrações que emanam deles, vibrações de paz, de harmonia e de amor. Que essas vibrações envolvam todo o seu corpo físico e espiritual. Que elas estejam sempre presentes em seus pensamentos, atos e palavras, te dando forças, equilíbrio e aumentando a sua fé. Que assim seja. Impecável. Perfeito. Me senti muito longe ainda. Não, mas a mão estava bem aqui. Estava muito bom. Estava muito bom. A nossa sala de passe é pequena, então a simulação aqui foi bem próxima da real. Normalmente está todo mundo apertadinho. Né? Não é necessário, né? Que nem tentar pôr. Não tenta fazer chuveirinho, não. Não, pode ficar até assim, ó. Isso. Se você quiser espalmar, para não ficar assim, ficar assim. Pode ficar até assim. Aí precisa esticar o braço, daqui a pouco você já tá. Não, porque dói, né? Aí você pode ficar assim. Não há necessidade. É uma excelente questão. Ó, gente, na hora de aplicar o passe, você não precisa ficar assim. Né? Fica normal. A mão na altura do ombro é o máximo que você tem que se preocupar. Não tenta, né, ser mais intenso do que precisa, senão você acaba com a... A gente não está vendo. Oh, meu Deus, desculpa. Não, agora estão me vendo. Agora sim. Mostra o que não precisa fazer, que a gente não viu. Não precisa ficar curvado, né? Ou tentar se curvar, forçar muito a coluna para ficar, ou o joelho, né? Fica em posição normal, confortável, a mão no máximo na altura do ombro para não ficar desconfortável, o cotovelo dobrado. Aí, se você não ficar o mais relaxado enquanto passista possível, você termina o passe quebrado. Só tem você de passista, tem 10 crianças. Não, fica em pé, né? Fica direitinho. Nossa, a câmera tá para cá e eu tô ali mostrando só o barrigão. Fique retinho. Como que fica reto com uma barriga desse tamanho, né? É retinho assim, tá bom? Deu para ver aí agora? Ou... Deu. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar melhor. Acho que assim fica um pouquinho melhor, né? Aí agora o que a gente faz? Gira, sai a Pri. Vem, Camila. Só um minutinho. Já entendeu? Aqui assim, ó. Pensei, eu já... Vai lá, coordena aí, Nádia. São muitos anos, eu não preciso falar muito.
Pense em Jesus e em Deus, nosso Pai. Sinta as vibrações que emanam dele. As vibrações de paz, de harmonia, de amor. Que essas vibrações estejam sempre presentes em seus pensamentos, atos e palavras. Sempre presente em seus atos, pensamentos e palavras, te dando forças, equilíbrio e aumentando a sua fé. Vou falar para você. Só se eu falar para você parar, aí eu faço assim, para não desconcentrar, porque se eu ficar falando, se eu falar, dá um dispersivo aqui, vai desconcentrar ela, a paciente, entendeu? Então, aí eu falei baixinho para você, pedi a ele para concentrar mais, entendeu? Aí vocês ficam fazendo até o final, a não ser que não precise mais, aí eu peço para parar, tá bom? Ou eu, ou quem estiver coordenando, tá? Então, acabou. Ah, que assim seja, desculpa. A coordenação! Eu vou explicar aí, acabei. Vamos lá, vamos trocar os passistas. Senta, passistas. Pode sentar, Camila. Vem, Denise. Era isso que você ia falar, né? Era isso mesmo. É. Denise como passista. Vem a Lucinéia. Vem a Ana. Lá é Paécio. Vocês são passistas. Paciente, deixa eu ver. Nilva. Ela não fez. Mira, eu estou vendo isso o treinamento, tá? Ela chegou Eu atrasada. assisti só pelo vídeo, só presencial, a gente chegou atrasada. Ela Ela não não fez. sabia para saber, entendeu? Não tem problema. Não, né? Deixa eu ver aqui. Experiência. Não, ô Nilda, vamos trocar você. Senta lá. Desistiu do passo. Vai você, Robson. Vai ter encenação. Ele é grandão. Vai ter encenação. Isso acontece. Dá licencinha aqui. Olha como é que ele sentou. Pagando Netflix na poltrona de casa. Perfeito. Mas assim é melhor do que aqueles que tem o joelho enorme. Mas o dele é ela. Olha lá, o joelho dele vai a 2 metros de distância. É legal falar com o Bruno aqui, né? Não. Ele veio daqui. Ele veio daqui e eu armei com ele algo assim. Então vamos lá, Nádia, tá contigo. Pense em Jesus. E em Deus, nosso Pai. Sinta as vibrações que emanam dele. Vibrações de paz, de harmonia e de amor. Que essas vibrações envolvam todo o seu pensamento, todo o seu corpo, físico e espiritual. Que elas envolvam o seu pensamento. Atos e palavras. Te dando forças, equilíbrio e aumentando a sua fé. Que assim seja. A Nádia está fazendo uns comandos ali durante o passe, pedindo para alguém dar um dispersivo, dar um concentrador. Ela está falando com os médicos que estão mais próximos. Ela podia estar falando com a Denise, lá na ponta. Podia, mas aí com a Denise eu ia ter que fazer um sinal por trás. Por isso que quem está no apoio nesse momento, presta atenção no paciente, mas principalmente no coordenador. Ele pode te pedir para fazer alguma coisa, né? Ela provavelmente não vai falar alto, para não desconcentrar, né? Mas ela pode fazer assim, né? Ela está pedindo para você dar um dispersivo, ou assim, para dar um concentrador. Ela pode dar um direcionador, né? Aqui, como ela fez. Eu não fiz com ela, porque eu fiquei com o pé da Podia fazer, ó. Vamos imaginar para a Denise assim, ó. Então, estou pedindo para ela fazer um dispersivo na altura da nuca, na altura do rim, né? Tudo bem? Ô, Bira. Peraí, só um minutinho, vamos lá, Henrique. E é por isso que é importante quem está no suporte não ficar de olho fechado. Não, boa, quem está aliás, nenhum paciente deve ficar de olho fechado. Nenhum. No momento, nenhum.
Tá? Até para evitar o trânsito mediúnico, tá, gente? Que às vezes é mais forte do que a gente. Olho aberto. E sempre um olho no peixe e outro no gato. Então você vai estar de olho no paciente e no coordenador. Bom? Ok? Acho que quem é próximo aqui, Camila? Eu. E no caso do tratamento, nessa orientação de faz um dispersivo aqui para algum passista específico, fica ali dispersivando por todo o tempo. Até a hora que eu falar. Até a hora que ela... Foi o que eu falei com a... Foi o que eu falei com ela. Né? Eu acabei esquecendo de dar o comando para acabar o passo de tratamento. Foi o que eu falei com ela. Vai fazendo até a hora que eu pedir para parar. Ou para parar, volta para a posição. Isso, volta para a posição. E aí você fica atento, porque eu posso fazer assim, indicar e fazer assim, ó. Tipo, parou. Tá bom? Cris, você ia falar alguma coisa? A minha dúvida é, no momento que o coordenador pede para fazer o dispersivo, ela que está aqui atrás, mas a Nara pode pedir para ela fazer na nuca? Pode. Aí troca de posição ou não há necessidade? Pode, mas é difícil a gente fazer assim. Tá. Ela pode colocar a mão no... Fazer movimento de andar, dificilmente a gente vai pedir para fazer. Até porque a nossa sala é pequena. Se for ficar mexendo muito na hora do passe, vai desconcentrar todo mundo. Então, quando ela pede o dispersivo, por exemplo, ou de novo, na nuca, eu só vou ficar na nuca, eu não vou fazer nenhum outro, nos outros centros. Se ela não indicar um lugar, se ela só fizer assim, você fica fazendo dispersivo ao longo de todos os plexos. Normalmente você vai estar atrás, porque o passista principal está na frente, né? Aí você, se ela não indicar o lugar, você faz ao longo do corpo. Tá bom? Vamos girar? Robson, troca com a Karine, por favor. Perninha cruzada. Percebeu o que aconteceu ali? Bem sim, Jesus. Meu Deus, nosso sinta as vibrações deles envolvendo o seu corpo físico e espiritual. Que esses pensamentos, que essas vibrações estejam sempre em seus pensamentos, atos e palavras. Não. Onde eu estou? Onde eu estou? Respira fundo. Eu estou andando, eu apareci aqui. Respira fundo. Não está na hora disso. Aqui não é o momento. Aqui não é o momento para isso. Respira fundo. Vem lá. Respira fundo. Respira fundo. Mais calmo. Tudo bem? Tá, se você chegou a acabar o passo ou você parou no meio do caminho? Eu terminei, mas acho que era para eu fazer a sustentação. Eu não prestei muita atenção, não vi se você se assustou e parou. Não, eu terminei. Porém, era para eu voltar na sustentação, não é isso? Mas eu não fiz. Fiz agora, no final. Não, mas não tem problema, gente. Esse tipo de coisa acontece. Esse tipo de coisa acontece, tá? A Karine é a nossa... Deixa só eu fazer aqui pro... A Camila estava me lembrando aqui, o pessoal online acaba ficando sem um pouco dessa... Karine, senta aqui um pouquinho de novo. Como ela foi a nossa artista, né? Ó, a Karine estava com as pernas cruzadas, como paciente de tratamento. Olha como é diferente. Então, ela já passou por um atendimento fraterno, ela está em tratamento. Quando ela estava com as perninhas cruzadas, a Nara veio no ouvidinho dela e falou que a Nara vai falar alto agora para todo mundo ouvir. Obrigada. Fala aí, Maria.
Querida, você pode, por favor, descruzar as pernas para que a energia do passe possa fluir mais tranquilo no seu corpo? E ela descruzou. Não. E se ela não descruzasse? Deixa. Mas aí, Bira, no caso, não teria que ser eu para orientar? Não foi falha minha? Não, assim, conforme você for pegando o tempo, você vai acabar ajudando. Né? Mas não se sinta cobrado nesse momento, não. Mas se você tiver tranquilidade, tiver condição de fazer, pode fazer. Mas usando isso que ela falou assim, olha, como é um passe de tratamento, se você puder descruzar... Porque o passista está de frente, sim, vê melhor. Ele está visualizando, né? Era para eu ter comunicado a ela. Isso. Passar essa tranquilidade. Quer ver só uma outra coisa? Cruza os braços. Imagina, ela está em tratamento e eu tô aqui e falo assim, olha o que eu vou fazer. Descruza o braço por causa do passe. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Está errado. Não posso tocar. Não posso tocar. Né? Cruza o braço. Oi, pode falar. Vai, fala, depois eu faço. Assim, você pode descruzar o braço, que na hora do passe facilita as energias. Ela descruza se quiser. Mas eu não toquei nela. Principalmente, menino. Né? Não que não seja a mesma coisa para menino e menina. Não, é porque aí tem todo um apelo, né, diferenciado aqui de assédio e coisas do tipo. Fala, outra coisa, quando ela estava mediunizada, que ela colocou as mãos assim, e eu tinha que ajudar ela a sair daquele transe. Então, eu fui falando com ela, tirei as mãos, às vezes eles fecham muito as mãos, aí tem que ir aos pouquinhos, aí na hora não tem jeito, tem que tocar e ajudar para abrir as mãos, para a pessoa poder ir se desligando daquele transe em que ela entrou. Mas aí é bem devagar, bem calmo, só na mão, só no que você vê que está muito tenso, você abre para relaxar, para ver se aquela situação... E as primeiras tentativas vão ser sempre no comando verbal. Aí né? é só o coordenador. Só o coordenador. Para você saber o que pode acontecer, né? E você pode virar coordenador daqui a pouco, né? Então é bom você ter essas indicações. A gente vai primeiro pedir, você consegue abrir a mão? Abre os olhos. A primeira coisa que o coordenador vai falar é abre os olhos. Consegue abrir as suas mãos aí? Se não conseguir, a gente vai ter um movimento mais... Eu estou perguntando porque, como ele falou, né, que ele viu a perna cruzada, se ele já deveria ter falado das pernas cruzadas. E você falou que poderia ter falado. Então, eu não... Esse tipo de coisa, ok, né? Porque antes do passo começar, você pode descruzar o braço, a perna, para a gente poder ter... Isso pode, não tem problema. Mas acho que para todos vocês, enquanto vocês estiverem nesse momento aprendiz ainda, deixa a coordenação fazer. Tá bom? Aí, para o pessoal que está online, no momento que ela ensinou aqui, que ela estava mediunizada, a Nária pegou e botou o dedo aqui, né? Ou a mão aqui, que é o centro de força, e aqui a gente tem que tocar, porque é choque anímico aqui, né? Energia animal para poder provocar a suspensão. Isso enfraquece o passista ou não? Não enfraquece o passista. Então, o choque que a gente está dando é no paciente, que é para ele despertar, né? Desconectar. É como se fosse um pequeno susto. Né? Não está esperando e, além de tudo, é um centro de força que absorve a energia animal, que é a nossa, de encarnado, mais do que a espiritual. Então, a gente quebra a conexão ali. Bira, mas numa situação dessa, eu deixo a coordenação... É a coordenação que faz isso. Terminou, o Laércio terminou. Esse tipo de movimento e de tratamento, só a coordenação deve fazer. Tá bom? Pode falar, Beto. Seria interessante, antes da pessoa entrar nesse tratamento, perguntar o nome do espaço, sabe? Olha, Ana, o senhor Eduardo te chama, volta, alguma coisa desse tipo. Do ponto de vista prático seria bom, né? Mas eu acho que do ponto de vista de rotina que a gente tem, acho que é complicado, né? Porque são 4 passistas, né? O coordenador está entrando, e aí o coordenador sabe o nome, talvez ajuda. Se o coordenador já sabe o nome, vai chamar até a pouco. Eu, quando estou na coordenação e sei nome, eu uso pelo nome, mas sim, ajuda, né? A pessoa volta mais rápido. Mais alguma dúvida? Fala, Cris. E também, no caso aqui da encenação, o espírito que veio foi um espírito calmo. Aí também tem o fato do espírito ser
sei lá, tá violento, tá muito bravo, também não é para... Não, pelo amor de Deus. Não dá um tapa na testa, não. Acorda, né? Tipo, para sentar. Porque ele tá violento, então você violento. Dá uma surra de evangelho, a história lá do Chico. Pá, com o evangelho na cabeça. Não, né? Bem lembrado. Dá uma surra de evangelho no cara, o cara pegou o livro e bateu no outro. Né? Não, era para falar do evangelho, né? Utilizar o evangelho com vigor, né? Não é para bater no outro. Né? Tudo bem, pessoal? Foi boa a aula? Vamos ter outra semana que vem para a gente fazer um encerramento, né? São 10 aulas, essa é a 9ª. E vamos fazer uma oração para a gente encerrar, né? Já deu 4h30, passou rapidão, né? Pode ficar aí, Karine, se quiser. Alguém quer fazer a prece? Então vamos agradecendo a Jesus, agradecendo aos benfeitores espirituais, agradecendo aos nossos anjos da guarda que certamente facilitaram o nosso entrosamento, o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque ter treinamentos, ter tudo isso à nossa disposição, a gente sabe que é uma vantagem de estar encarnado nesse momento. As nossas outras encarnações, os nossos ancestrais, talvez não tivessem tanta possibilidade de conhecimento, mas que essas técnicas e tudo isso que a gente aprendeu aqui nos faça grandes ferramentas na obra de Jesus. Obrigado, Senhor, e encerramos assim o nosso encontro de hoje. Pessoal, obrigado. Muito bom. 5 horas começa o estudo da Gênesis para quem quiser ficar e puder, né? Porque não é nem questão de querer. E às 18h30 quem vai fazer a palestra hoje é a Ana Maria Raci. Tá? Obrigado, um beijão no coração de todo mundo. Obrigado, pessoal online. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, tchau. Obrigada.